Você crê na palavra de Deus? É verdade? Você crê mesmo? Tudo que está escrito na Bíblia você crê em tudo que está escrito? Uns 10 amém deu. A palavra de Deus nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para tem que abriu já Efésios capítulo 2 versículo 10. Quem que me ajuda mais um pouco? Efésios capítulo 2 versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? As boas obras. Quem que fala um pouco mais convicto? Para o que você foi criado? Você tem certeza? Tem mesmo? Está escrito aqui. Se eu digo que a palavra de Deus é verdade, então é verdade. Então eu creio nela. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que boas obras são essas? São muitas, né? E eu gostaria que nós praticássemos algo hoje dentro dessas boas obras. Enquanto os amados estão aqui nos servindo com louvor, eu gostaria que nós ficássemos em pé. Fique em pé, por favor. Durante a mensagem vai cair um versículo também ainda sobre aquilo que nós pensamos. Mas eu gostaria que você desse uma olhada à volta e para umas 2, 3 pessoas, se forem 10 melhor, mas fale algo para ela que você vê nela. Você faz um bom serviço ali, você é um bom pai, você é um bom pai. Não é hora de apontar o dedo, mas de mostrar uma qualidade. Mostre uma qualidade para alguém. Fale de uma qualidade para alguém. Tá? Vamos lá, gente, vamos se mexer um pouco. Vamos lá, gente. Amém pelo trabalho de vocês, amém pelo serviço de vocês. Muito obrigado, vocês podem se assentar. Quase que dá para falar que a mensagem é essa hoje, queridos. Deus tem sido muito bom. As coisas ruins vêm de sozinho. E as coisas boas nós precisamos, de certa forma, resgatar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os 4 versículos para cima, Efésios capítulo 2, versículo 6, nós lemos assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Diga comigo assim: eu sou um ressuscitado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você consegue dizer comigo assim: eu estou assentado em Cristo nos lugares celestiais? Aonde você está assentado? Em Cristo, não ao lado, não acima, não abaixo, em Cristo nos lugares celestiais. Eu não vou um dia, eu estou hoje assentado com Ele. Mas nem sempre nós nos atentamos para esta posição que nós temos em Cristo Jesus. Às vezes a gente esquece de algumas coisas, queridos. Às vezes a questão do dia a dia, nós corremos para cá e corremos para lá, e às vezes o diabo consegue nos tirar a atenção.
Jesus veio para nos dar vida e vida em uma vida assim, mais ou menos. Que vida que Deus tem para você? 3 vidas abundância deu. Que tipo de vida Deus tem para você? Vida em abundância. Isso é tudo um processo, queridos. E eu preciso, entre outros, estar te lembrando desse projeto na tua vida, assim como você precisa me lembrar deste projeto na minha vida. Uma das funções da igreja. Nós usamos a questão da palavra de bênção, da cultura da bênção, de nós nos abençoarmos mutuamente, e assim nós crescemos. Então o projeto Vida e Abundância, ele é um projeto de Deus para todo filho e toda filha. Quando nós vamos ali para Efésios 4, versículos 11 e 12, nós temos a questão dos 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nós lemos assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, para que coloquem essas plaquinhas nas portas dos seus escritórios. Não diz assim ali? Não. Mas o meu ministério não é para mim? O que vocês acham? O meu ministério é para mim? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para... Como é que continua o versículo? Obra do ministério, nessa tradução diz, para edificação do corpo de Cristo. O que a palavra de Deus está nos dizendo? O ministério que Deus tem me dado, eu preciso trabalhá-lo. Tá? Se o meu ministério for meu ministério é tocar este instrumento. O que eu preciso fazer com ele? Charles, ajuda um pouco aí. Eu preciso querer. E depois? Tem que estudar? Tem que se esforçar então? Tem que se esforçar. Tem que vir para os ensaios? Tem que ensaiar em casa? Quem que paga as cordas quando estraga uma corda? É o Cláudio. Quando tem que arrumar alguma coisa no instrumento? É o Cláudio que arruma. Quem que comprou esse instrumento? É o Cláudio. Quem que usufrui quando ele é tocado? Legal, né? Ele faz tudo e nós usufruímos. Nós amamos o Cláudio, né? Queridos, ministério é isto. Ministério é isto. Deus me dá um ministério para edificar a tua vida. No caso de um instrumento, eu preciso arrumar um instrumento, eu preciso comprar ele, eu preciso querer, eu preciso consertar ele, eu preciso manter ele consertado. E às vezes isso vai pedir finanças. Às vezes vai pedir finanças. Mas se eu acredito no meu ministério, eu vou investir nele. Eu vou investir tempo nele e eu vou investir finanças no meu ministério. O ministério Deus tem me dado. E eu dou duro nele para edificar a tua vida. Nós nos edificamos mutuamente. Deus não dá tudo para mim e Deus não dá tudo para você. Mas Ele dá um pedaço para cada um e nós juntos nos edificamos.
Uma das coisas de nós nos edificarmos é isso que nós acabamos de fazer. É difícil fazer isto. Alguém teve uma extrema dificuldade em falar alguma palavra de bênção para alguém outro? Questão de costume, gente. Questão de olhar essas coisas assim. Eu preciso olhar as pessoas com olhos um pouco diferentes. E daí eu vou sair dando palavras de bênção. Quando eu consigo entender que eu fui chamado para te abençoar. Quando eu consigo entender a palavra de Deus, que aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu dou. Quando nós conseguimos entender isto, tá? Nós vamos ver que nós temos muita coisa para dar. De nós olharmos com outros olhos. Quando nós estamos servindo, não sei porquê, mas caiu aqui em 1 Coríntios 14, versículo 3. Quando nós profetizamos, o que deveria de acontecer, segundo 1 Coríntios 14, 3? O que deveria de acontecer às pessoas que estão à minha volta? Versículo 4, aliás. Mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza edifica-se a si mesmo. Também, mas não em primeiro plano. O que profetiza edifica a igreja. Igreja somos nós. Quando o Senhor Jesus vier buscar os seus salvos, seus pupilos, quem que Ele vem buscar? Ele não vem buscar indivíduos? Ele vem buscar a igreja. Trata de estar numa igreja. Tá? Trata de estar num corpo. Porque Ele vem buscar o corpo dele. Quando nós profetizamos, amados, nós edificamos a igreja. Versículo 3 nos diz que quando nós profetizamos, edificamos, exortamos e consolamos. Nem sempre a gente está tão a par assim, tão de olho nas coisas que nós temos em casa. 1 Reis, capítulo 17, nós temos uma passagem muito interessante. Aliás, toda a palavra é interessante, né? Mas essa palavra aqui em especial. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. E ali nós lemos assim: Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, né? O pano de fundo aqui é os anos de seca. Ele estava no ribeiro de Berite? Esse ribeiro, Querite, secou. E Deus disse para ele assim, olha, Elias tinha profetizado a seca, o ribeiro secou. E versículo 8, 1 Reis 17, 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. A seca estava ali. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, não tenho alimento. Há somente um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai, faz o que dissesse, mas primeiro faze dele para mim um pequeno bolo e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor,
Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, e segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O que a mulher tinha em casa? Aos olhos dela, o que ela tinha em casa? Um punhado de trigo e uma botija de azeite. Qual que era a perspectiva de vida desta mulher e do seu filho? Qual que era a perspectiva de vida dela? 1 dia, 2, 3, talvez? A perspectiva de vida dela era comer aquilo e tchau. O que ela tinha em casa? Aos olhos dela, um punhado de trigo e uma botija de azeite. Elias recebe uma palavra. A mulher sabia desta palavra? Não sabia. Como é que ela ficou sabendo desta palavra? Elias falou. Muito simples. Elias foi lá e falou para ela. O que Elias fez? Quem que ele ouviu? E falou aquilo que ele tinha ouvido. O que essa palavra fez na vida dessa mulher? Salvou ela e o filho. Salvou ela e salvou a herança dela. Salvou a continuidade do nome dela. A posteridade dela foi salva por causa de uma palavra. Se nós entrarmos, não vamos entrar, mas nós poderíamos entrar na questão de cultura, tá? Era inaceitável um homem ser sustentado por uma mulher viúva. Tá? Isso hoje também já não é muito aceitável, naquele tempo muito menos. Mas Elias recebe a palavra de Deus. Elias fala a palavra de Deus. Esse ouvir e esse falar aconteceu com Elias. Acontece hoje? Sim ou não? Quando eu recebo uma palavra de Deus, eu te digo ela, o que eu estou fazendo? O que estou fazendo com você? Estou te edificando. Eu posso estar te trazendo vida. Talvez o teu projeto de vida esteja no fim. Talvez você precise de uma palavra. Por que não você permitir ser usado por Deus para dar esse projeto de vida para a pessoa? Elias fez isto. 1 Coríntios 14, 34, nós lemos que todos podem profetizar. Todos podem. Eu não sei se eu estou a fim de pegar as aulas para tocar um instrumento lá. Vou aprender? Eu preciso querer. Eu preciso querer. Eu preciso permitir que Deus me use. Elias permitiu. Elias foi um vaso nas mãos de Deus para salvar a mulher e a descendência dela. O que nós fizemos aqui antes da mensagem, queridos? O que Elias fez. Aquilo que Elias fez. Nós dando palavra de afirmação, dando reconhecimento uns aos outros. Vamos arriscar perguntar. Alguém não gostou da palavra que recebeu? Todo mundo gostou. Alguém ficou sem palavra?
O pessoal aqui de cima já recebeu, né? Tá? Alguém ficou sem palavra? Todo mundo recebeu. Quando eu me disponho a ser usado por Deus, eu vou ver os milagres de Deus. Quando eu me disponho a ser usado por Deus, quando eu permito isto, eu vou ser um agente abençoador. Nós precisamos tomar um certo cuidado, já falei isso uma outra vez, por causa da nossa cultura latina. Sinceridade, gente. Tá? Se eu elogio um homem, o que a nossa cultura nos diz? Se eu elogio, não a minha esposa, mas se eu elogio uma mulher, e nós deixamos nos roubar as bênçãos de Deus por causa disto. Eu permito que a bênção de Deus me seja roubada por conta dessa maldita cultura. Queridos, não vamos nos permitir que o diabo nos roube as bênçãos de Deus. Não permita que o diabo te roube as bênçãos que ele tem para você. Não permita que o diabo te roube as palavras que você tem para dar para alguém, para uma outra pessoa. Tudo bem, eu preciso de sabedoria na hora de entregar as palavras. Eu não posso entregar de qualquer jeito. Parênteses aí, primeira semana de agosto começa a escola de profetas, ali a gente aprende uma porção de coisas. Amém pelo teu entusiasmo de estar ali. Fecha parênteses. Eu preciso de sabedoria para entregar. Eu não posso entregar de qualquer jeito. Mas quando eu permito que Deus me use, eu vou ser bênção. Quando eu permito que Deus me use, eu vou ser um vaso de bênção na tua vida. Por quê? Porque eu resolvi crer na palavra. Eu resolvi crer na palavra. De ser uma bênção na tua vida. Eu resolvi crer na palavra que você pode ser uma bênção na minha vida. E nós nos edificamos mutuamente. Elias foi lá e deu a palavra. Essa mulher, ela precisava só de uma palavra. Deus tinha essa palavra para ela. Só que Deus precisou usar Elias para isto. Quantas palavras nós não precisamos hoje aqui? Quantos Elias nós não temos aqui hoje? Seja um Elias, querido. Seja um Elias, querida. Permita que Deus te use. Traga vida com aquilo que Deus tem te dado. Aí você vai ver o milagre de Deus. Elias, ele recebe a palavra e ele obedece. A força de uma palavra, a força da nossa obediência. Nós temos uma passagem, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós lemos assim. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Nada a ver com Ananias e Safira. São dois Ananias bem diferentes. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, Deus, presta atenção, Deus. De muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias está orando. Desse Ananias, nós só temos esta passagem, esses versículos.
Não sei o que Deus tem pedido para você, mas às vezes Ele nos pede coisas muito pequenas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus são necessárias. Deus diz para Ananias: Ananias, vai lá e ora com você, Saulo. Será que nós hoje temos a palavra completa? Nós sabemos como é que está a continuidade da história. Mas Ananias, será que ele sabia por quem que ele estava orando? Sim, era Saulo, mas nós conhecemos nosso amigo Paulo. Nós sabemos hoje que nós lemos muitas cartas que ele escreveu, ele fundou muitas igrejas, viajou muito, foi um grande homem de Deus. Será que Ananias sabia desse histórico de Paulo? Não deveria estar sabendo. Mas Ananias, ele ouviu de Deus e obedeceu. Ele ouviu e ele obedeceu. Qual que foi o resultado disto? Uma porção de cartas que nós lemos hoje foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu por quê? Tudo bem, tem um projeto de Deus, tem um plano de Deus, amém. Mas um homem, do qual não se fala mais nada na palavra de Deus, resolveu obedecer. Um homem resolveu obedecer. Fez uma ação. Foi lá e orou com Ananias, com Saulo. Orou com ele foi curado da vista e já foi cheio do Espírito Santo. Uma oração, uma obediência, mudou a história da igreja. Isso é impossível acontecer hoje? Claro que não. Claro que não. Perfeitamente possível acontecer hoje se nós resolvermos crer e obedecer. Por que você e eu estamos aqui hoje? Amém que nós decidimos estar aqui. Mas nós estamos aqui hoje porque alguém, um dia, nos trouxe o Evangelho. Alguém um dia nos pregou o Evangelho, queridos. Por isso nós estamos aqui. Você hoje tem paz no coração, você hoje está preenchido, por quê? Porque você aceitou o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus resolveu usar alguém para fazê-lo. Por isso você tem paz no coração. Por isso você tem vida eterna. Por isso tem um projeto de vida em abundância. Por isso você tem autoridade para mandar os demônios embora. Por isso você tem autoridade para orar por enfermos. Você resolveu aceitar, querido. Alguém te pregou o Evangelho. Alguém foi o Ananias na tua vida. Alguém foi Ananias na minha vida. E eu quero ser, pela graça de Deus, um Ananias na vida dos outros. Quando nós conseguimos olhar as coisas um pouquinho com outros olhos, não aqueles olhos de julgamento, nós vamos dar palavras que vão mudar vidas. E nós temos esse poder, queridos. A palavra de Deus está no teu coração. Então você tem o Espírito Santo habitando em você, então você pode dar essas palavras. Nós temos ali no Evangelho de João, capítulo 4, nós lemos algo a respeito de uma palavra que é dada. Mulher de Samaria, mulher do poço, como queiram chamar. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O judeu não gostava de atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem,
assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Meio-dia, deserto, sol a pino. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E ali eles começam a conversar. Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, com a mulher do poço. Jesus, uma pessoa, mais os 12. Isso são? 12 mais 1 são? 13. Por que cargas d'água? 12 vão comprar pão para 13. Uma boa pergunta, né? Eles foram comprar pão. 12 foram comprar pão para 13. Jesus vai conversando com a mulher. Jesus dá uma palavra de conhecimento para a mulher. E essa mulher recebe essa palavra de conhecimento que Jesus dá para ela. Nós podemos ler aqui em João capítulo 4. Quando nós lemos essa história, nós vemos que Jesus está conversando aqui e ela está conversando aqui. Eles estão conversando duas coisas distintas. Jesus está falando uma coisa, a mulher estava falando outra. Jesus sabia o que ela estava falando e sabia o que ele estava falando, mas a mulher não sabia o que Jesus estava falando. Mas mesmo assim Jesus continua a conversa. Jesus continua a conversa, os discípulos voltam e ficam assustados. O que Jesus está conversando com a mulher nessa hora? Jesus dá a palavra de conhecimento para ela. O que acontece com uma palavra de conhecimento bem dada? O que essa mulher foi fazer depois que ela recebeu a palavra de conhecimento? O que aconteceu? Testemunhou? Mais alto. Evangelizou. Quem? Meu professor no seminário ia falar, leiam a Bíblia, irmãos. Onde é que diz aqui? João 4, 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede que um homem me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que este não é porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Uma palavra de conhecimento, uma cidade foi evangelizada. A força da palavra de Deus que está em nós. A força da palavra de Deus que está no teu coração. Nós temos essa palavra, queridos. Nós temos essa palavra. E de certa forma nós somos vistos, nós somos reconhecidos quando nós nos apresentamos a determinados lugares. Nós nem sempre nos atentamos para isto. Mas você é notado como filho de Deus quando você vai a um outro lugar. Tá? Você é notado. Pela graça de Deus, Carne, nós recebemos o presente, estivemos uma porção de dias visitando os Estados Unidos. E numa das cidades ali, perto da onde é que o Jonathan mora, ele já de antemão já tinha alugado um carro lá, para nós descermos uns 300 quilômetros lá mais ou menos, e podermos usar o carro alguns dias, porque lá tudo é grande nos Estados Unidos, tudo é gigante, então transporte público lá basicamente não tem, então se você tem carro você se locomove, senão é difícil. E quando nós fomos ali para alugar o carro, para pegar o carro que ele já tinha alugado, uma pessoa que nos atendeu muito bem, a pessoa seguinte que foi levar a cabo o aluguel, nos atendeu muito mal. Mas pensa num atendimento horrível, ruim.
E o Jonathan ficou meio assustado, eu também fiquei meio assustado, né? Mas, uau, o que é isso, né? Mas no fim das contas ele nos alugou o carro e nós fomos embora. Nem sempre a gente está atento, queridos. Depois me ficou claro. O que era aquilo? Guerra espiritual. Aquele cidadão que nos atendeu, tá? De alguma forma ele reconheceu com quem que ele estava mexendo. E eu não estava atento na hora. Ali onde é que você se apresenta, você faz a diferença. É que nós estamos tão acostumados a isso e a gente não nota isso, queridos. Você não nota isso porque você está tão acostumado a isso. É normal. É normal para nós orarmos e abençoarmos. É normal para nós pessoas aceitar Jesus. É normal para nós pessoas serem curadas. Queridos, do portão para fora não é normal isto. Essa paz que nós temos do portão para fora não é normal. Então você é reconhecido ali onde é que você está. Isso quando você não é reconhecido pelo teu rosto. Já vi gente no mundão reconhecer pessoas pelo rosto. Há algum tempo atrás, não faz tanto tempo atrás assim, nós descemos o nosso litoral aqui e nós estávamos andando na praia, numa rua perto da praia, e chegando duas pessoas com as quais nós tínhamos combinado de fazer uma pescaria no dia seguinte. O nosso amigo Herman estava junto lá também, e os dois vieram de lá e nós andando em fila assim na rua, estava deserta a rua, e o cidadão diz assim: você é pastor. Como é que ele reconhece isso? Como é que ele reconhece isso? Alguém que no dia seguinte, nós não participamos daquilo, mas ele estava lá com uma garrafa de uísque, sol a pino, a garrafa dentro do bote, dentro do barco, ela estava quase cheia, no final do dia tinha um tanto assim lá dentro. Esse é o cara que reconheceu. Então você é reconhecido. Nem todos falam, mas você é reconhecido. Por quê? Porque você é diferente. Por que nós somos diferentes? Porque nós cremos na palavra. Nós temos essa paz. Nós cremos na palavra, então nós somos diferentes. Você é diferente, querido. Creia. Porque você faz a diferença ali onde é que você está. Mas eu preciso me atentar para essas coisas. Eu preciso estar atento. E às vezes a gente dá alguma escorregada, gente. Eu não consegui discernir na hora lá. Tá? Depois me caiu a ficha. Tá? Depois me caiu a ficha, a gente começa a orar, mas aí meio tarde já, né? Tá? Mas nós fazemos diferença ali onde é que nós estamos. Outros notam isto. Tá? Outros vão notar a diferença que nós fazemos. Vejam a força de uma palavra dada, queridos. Quantas palavras você já não recebeu que te fortificaram? Quantas palavras você já não deu que levantaram as outras pessoas? Nem todas as palavras nós vamos ter retorno. Você não vai ter retorno de todas as palavras de bênção que você deu. Mas um dia no céu, está ali a listinha das palavras que você deu. Está ali a listinha das bênçãos que você soltou. E elas vão ser apresentadas. Está vendo aquela vez que fez aquilo, aquela vez? Não lembro? Mas está anotado. Nós sermos bênção ali onde é que nós estamos. Nós lançarmos palavras de bênção ali onde é que nós estamos. Nós sermos bênção. E às vezes é uma coisa tão simples, queridos. Às vezes é alguma coisa tão simples. Tá? Quando vem alguém e te presta algum serviço,
tá? Ou nem está prestando diretamente a você, mas está prestando. Por exemplo, se nós estamos em algum shopping e você entra no banheiro e tem alguém limpando. Alguém limpando o banheiro lá. Ele está te fazendo algum favor? Não. Ele está recebendo pago para aquilo. Ele foi contratado para aquilo, ele está recebendo pago para aquilo, ele está fazendo o serviço dele. Até aí tudo certo. Mas que tal você dar uma palavra de agradecimento para ele, para aquela pessoa? Que tal você dizer, muito obrigado pelo teu trabalho. Olha, o teu trabalho deixa o lugar aqui mais limpo, mais cheiroso. Legal o teu trabalho, gostei. O que isso vai fazer na vida da pessoa? Eu, aqui limpando o banheiro, e alguém vem e me agradece? Exatamente. Ou quando você pega um táxi, e você agradece o motorista pela corrida que ele fez. Ou quando você vai comprar algo e você agradece. Não espere. Ou quando você pega um avião, você agradece o piloto. Isso já é mais difícil, né? O piloto não vem tanto assim, mas você agradece pela aeromoça que está te servindo, né? Amém. Queridos, faz toda a diferença. Experimente fazer isto. Experimente agradecer. Não espere entusiasmo de todos. Durante essas 3 semanas de viagem, porque sim, porque não, Deus te abençoe, né? Aqui Deus te abençoe, lá, amém, God bless you. Normal, para mim. Teve gente que quando eu falei, literalmente fez assim. Deus te abençoe do mesmo jeito. E teve gente que agradeceu. Não espere tapinha nas costas por todo Deus te abençoe que você fala. Não espere tapinha nas costas por todo agradecimento que você faz. Mas faça. Agradeça coisas pequenas. Agradeça. Use a cultura da bênção. Tá? E você vai ver uma porção de rostos sorrindo para você. Você vai ver uma porção de rostos sorrindo para você. Quando nós vamos para Colossenses, isso que nós estamos falando, gente, não é algo tão normal assim. Por natureza nós somos maus. E eu preciso me ajudar nisto. Colossenses 3:2 nos diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Quando nós vamos ali para Filipenses, 2 páginas para trás, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Versículos 8 e 9, 8 e 9. Para eu fazer isso daqui, uma realidade na minha vida, eu preciso treinar isto. E se você me ajudar, fica mais fácil. Tá? Esses 2 versículos não são naturais para mim fazer. Filipenses 4:8 nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, para isso praticai, o Deus da paz será convosco. O que Paulo está falando aqui? O que deveria de ocupar o meu pensamento? Nós lemos aqui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós lemos na palavra de Deus que a boca fala aquilo que daqui sai o que está cheio aqui. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Aqui que eu tenho me exposto. Aqui que eu tenho me exposto. Aqui que eu ligo. Aqui que eu olho, por exemplo, aqui dentro. O que me chama atenção aqui dentro? É aquilo que eu vou falar com você. Você quer saber o que eu estou olhando aqui? Conversa comigo. E uma e duas eu vou soltar o que eu estou olhando aqui dentro. Se eu quero saber o que você anda olhando aqui, eu vou conversar um pouquinho com você. Vamos conversar um pouquinho nós dois? Vamos bater uma caixinha assim, descontraída e tal. Você vai falar o que você está olhando. Por quê? Porque eu estou me expondo às coisas. Mas eu vou me expor o que eu vou falar com você? Ele diz aqui, tudo que é, finalmente, irmãos, o que eu devo pensar a respeito da tua vida? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, isto eu deveria de olhar na tua vida. O que nós fizemos aqui antes de nós começarmos a mensagem? Nós praticamos esse versículo, queridos. Nós praticamos esse versículo. Nós falamos coisas boas uns para os outros. Mas olha o defeito ali. Deixa Deus cuidar disto. Deixa Deus cuidar daquilo. Tá? Eu sei dos meus defeitos. Eu sei de uma porção de coisas que eu preciso melhorar. Mas será que vai ajudar você a chegar aí? Apontar o dedo? Você sabe dos seus defeitos, você sabe dos seus erros, você sabe onde é que você tem que melhorar. Será que eu vou estar te ajudando, apontando o teu erro? Será que você vai abrir teu coraçãozinho para mim? Se eu chegar assim, num outro palavreado, chegar com os dois pés no peito, você vai se abrir? Muito provavelmente não. Mas se eu chegar com um elogio para você, olhar as coisas boas que você tem feito, você vai reconhecer coisas que você precisa melhorar. E a minha oportunidade é de orar por você. De nós orarmos uns pelos outros, de nós nos ajudarmos, de nós nos edificarmos mutuamente. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser treinado. Algumas coisas precisam ser mais treinadas, outras menos. Mas isso precisa ser treinado. Que tal nós compartilharmos as coisas boas uns com os outros? Que tal você usar de palavras de afirmação de uns para com os outros? Famoso Dia dos Namorados, hoje nós lemos uma porção de coisas nos Face da vida, né? Nos WhatsApp da vida. Que tal fazer isso amanhã? Que tal fazer depois de amanhã? Que tal você dar um elogio para alguém? Na terça-feira, quarta, quinta, sexta. Eu preciso saber aceitar os elogios, mas que tal nós elogiarmos uns aos outros?
nós usarmos dessa cultura de bênção que Deus tem nos dado. Outros vão notar que nós estamos mudando. Temos ali Atos capítulo 4, versículo 13. Temos algo muito interessante, queridos. Esse é o último versículo que eu gostaria de estar lendo. Pedro e João, eles estão ali perante o Sinédrio, estão respondendo pelo fato de terem curado alguém. Estão sendo julgados por conta disto, foram levados a juízo por conta disto. Mas no versículo 13 nós lemos assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Não sei se caberia mais alguma palavra para os dois aqui, né? Tá? Não sei se daria para diminuir uma pessoa mais do que falar isso para ela. Tá? Você é um iletrado, você é um inculto. Pedro e João foram chamados disto. Admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? Eles haviam estado com Jesus. Eles foram reconhecidos como homens iletrados e incultos. Quer dizer, deram uma nota abaixo de 0 para eles. Mas eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando eu estou com Jesus, quando eu ando com Ele, você vai notar isto. Você precisa notar isto. Se você não notar que eu estou andando com Jesus, alguma coisa está de errado comigo. Mas quando nós andamos com Jesus, outros vão notar isto. Outros vão notar que você tem estado com Jesus. Porque a tua cultura é outra. O teu palavreado é outro. Os teus lugares que você vai, que você frequenta, são outros. Por quê? Porque você resolveu crer na palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo em você. Ele habita em você. A partir do momento que eu digo sim para o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em mim. E aí eu estou com Ele. E aí eu preciso decidir andar com Ele. Aí eu decido andar com Jesus. E você vai notar isto. E é importante, queridos, de nós usarmos as palavras de bênção. De nós reconhecermos isso na vida das outras pessoas. Fale isso para os outros, que você tem visto que eles têm feito um bom serviço, você tem visto que têm se esforçado. Tá? Reconheça o esforço dos outros, fale isso para ele. Fale isso para os outros. E você vai ser uma pessoa agradável de se conversar. Porque você não vem acusando. Você vem apresentando Jesus. E aí o Espírito Santo faz o resto. Mas, queridos, estar com Jesus faz toda a diferença. Eu estar com Ele faz toda a diferença. E os outros vão notar isto. Glória a Deus, queridos. Nós vemos ali que Abraão, ele creu. Pai de multidões. Pedro e João, eles creram na palavra e deram a palavra ao paralítico. O paralítico foi curado. Nós vemos tantas palavras que Jesus tem dado e elas aconteceram. Quantas palavras você já não deu e elas aconteceram? Mas aí se eu ficar falando aquilo que Deus me usou, aí eu estou me achando. Engano das trevas, queridos. Tá? Relembre aquilo que Deus tem te usado. E use aquilo como um combustível para ser mais usado. Tá? Mas creia, esteja com Jesus. Isso faz toda a diferença, queridos. Faz toda a diferença. Quando nós notamos alguma batalha espiritual, nós começamos a orar juntos. Tá? Portas se abrem. E quando a gente não nota, a gente acaba perecendo. Acaba apagando.
Mas creia e você vai ver os milagres acontecerem na tua frente. Você vai ver portas se abrindo que você nunca pensou que ia se abrir. Por quê? Pelo simples fato de você ser alguém que está com Jesus e que usa a cultura da bênção. Fantástico, queridos. Quando nós vemos essa cultura acontecer e quando nós vemos Deus agindo através do nosso meio, gente. Através das nossas vidas. Glória a Deus, queridos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos orar todo mundo junto, vamos fazer uma oração, convidando o Senhor Jesus a entrar em nossos corações. Nós oramos todo mundo junto, com voz de trombeta, firme, forte, decidido. E aí nós vamos estar te franqueando a possibilidade de você vir para frente, você que nunca convidou o Senhor Jesus a entrar no teu coração e você fez a oração hoje, ou de alguma forma você se sentiu distante, de alguma forma você está distante dos caminhos do Senhor, você fez a oração e ela vai mexer com você, venha para frente, nós queremos te dar um abraço, nós queremos orar pela tua vida, nós vamos abençoar a tua vida, venha para frente e tenha as testemunhas, tenha a igreja como testemunha. Eu renovei com Cristo, eu aceitei o Senhor Jesus naquele dia e você vai ver uma festa nos céus. Vamos orar todo mundo assim? Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor me trouxe hoje aqui. E hoje, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e venhas me dar vida e vida em abundância, perdão pelos meus pecados e ajuda-me a caminhar contigo dentro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Nós já temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos e que nessa semana você vá com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos sendo servidos por essa preciosa equipe, veja se vocês conseguiriam não conversar, tá? E sim soltar palavras de bênção, soltar uma palavra de afirmação um sobre a vida do outro, enquanto nós unimos esse louvor. Obrigado, Pai amado, que nós podemos nos despedir na Tua paz. Obrigado, Pai, que nós podemos ir na Tua graça, Pai, irmos no Teu cuidado, Pai, porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E que pela Tua graça, Pai, nós possamos estar fazendo aquilo que Te agrada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua paz nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus contigo, meu querido.